Você sabia que o cérebro, a saúde cerebral, os neurotransmissores, tudo que passa pela sua cabeça, passa também pela boca e pelos seus dentes? Será que é possível imaginar que toda essa ramificação de todos esses 32 dentes, 32? 32 dentes que temos na boca, estão relacionados diretamente com o cérebro e com os nossos neurotransmissores, a nossa cabeça, etc. Olha só, isso que nós vamos tratar no nosso programa Saúde de hoje, que eu tenho o prazer de receber o Dr. Rodrigo 25, que é dentista integrativo e biológico, especialista em reabilitação oral, acreditado em Biological Dentist pela IOMT, certificado internacional pela mesma instituição, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa. Vamos falar sobre isso e muito mais sobre a relação dos dentes, que são praticamente uns fusíveis na boca da gente, com todos a identificação não só com a microbiota intestinal, mas também com a própria microbiota bucal. Está começando agora o Saludes. Muito boa tarde a você, começa aqui mais um Salute, estamos falando agora pela Claro via Embratel, canal 3, Vivo Fibra, canal 239, nossa TV Com Brasil, canal 20, pela Oi TV, canal 28 e Sky, canal 28. Todos os nossos programas Salutes ficam disponíveis em dois canais do YouTube, que é o João Carlos Baldan e o Além de Agulhas, com chamada no Facebook, no Instagram e também no Twitter, etc. Eu tenho o prazer de receber hoje, como eu disse há pouco, o Dr. Rodrigo 25, que é um amigo, um colega, dentista biológico, um desbravador nessa área, inclusive com questão da remoção de segura de amálgamas, né? Que às vezes sempre é combatido, né? Todas as questões da homeopatia, da acupuntura, da medicina vibracional, todas as medicinas que nós defendemos aqui, geralmente são combatidas, porque visam, né, além da modernidade, também trazer o que há de mais antigo, né? De mais ancestral nas medicinas, que esse é o propósito do nosso programa. Dr. 25, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Sempre um prazer meu estar aqui com você. Aliás, queria te parabenizar pelo seu programa. O seu programa tem recebido pacientes do Brasil inteiro, então tenho atendido uma série de fãs seus, então queria te dar os parabéns, porque realmente você está fazendo uma grande diferença na vida de muita gente. Então, parabéns. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nossa missão é essa mesmo, doutor Rodrigo. É o fato de a gente trabalhar na área da saúde, com a acupuntura, com a medicina chinesa, e trazer os melhores profissionais aí da área médica que busquem exatamente essa proposta do nosso programa, a nossa proposta clínica, né, que é unir essas medicinas ancestrais com o que há de mais moderno na área das terapias, das medicinas e etc., em várias áreas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre odontologia. Como é que os neurotransmissores, como é que o cérebro está ligado necessariamente à arcada dental, aos próprios dentes, doutor Rodrigo? Na verdade, a gente não consegue separar a boca da cabeça, da cabeça do corpo, né? Então é tudo um todo. E a gente tem que entender que o cérebro, com os seus prolongamentos, os seus axônios, né? Os neurônios saem do cérebro e eles vão correr o corpo inteiro. E esses axônios, eles vêm trazer informações do corpo inteiro e dos nossos órgãos para o nosso cérebro. Toda vez que a gente tem a informação, por exemplo, estamos tendo processo digestivo, como é que está aí? Tem bastante pepsina para fazer a digestão da proteína, para separar a proteína, para quebrar ela em aminoácidos, que são os nossos construtores, nossos tijolinhos. E tem ácido suficiente para fazer esse processo? Não tem ácido. Então o cérebro recebe a informação, não tem ácido suficiente, vamos fazer. E aí mandou outra informação lá para o intestino. Vamos absorver os micronutrientes para poder fazer as moléculas, né, para poder produzir ácido suficiente para poder... Isso tudo acontece através de informação, né, que são levadas através dos nossos meridianos, e o nosso corpo está fazendo isso o tempo inteiro e está tudo certo. Porém, nesse caminho entre o cérebro e os órgãos e o resto do corpo, existe
a boca. E cada vez que a gente tem nessas vias rápidas de energia qualquer tipo de acidente que gere uma diferença de potencial elétrica, né, vai desintonizar essa informação que vai do cérebro para os órgãos, ou que volta dos órgãos para o cérebro. E nessa dissintonia, é como se a gente tivesse entrado, de repente, na garagem, você está ouvindo uma notícia no rádio, e aí no rádio você está ouvindo a notícia e de repente para, de repente volta, de repente para. Então você não tem aquela informação. E aí o órgão acaba não conseguindo fazer com perfeição, né, a transmissão daquele sinal. E fazer tudo aquilo que precisava ser feito. E aí você começa a ter uma série de consequências. Então toda a diferença de potencial elétrico gerado vai desintonizar essa informação. E aí na boca a gente tem uma série de coisas que podem acabar promovendo isso, mesmo porque nós dentistas, nós somos quem mais coloca corpos, né, materiais exógenos no corpo, tirando juntamente com os plásticos e os ortopedistas, mas o mais comum realmente são os dentistas. E esses materiais, eles podem causar essa diferença de potencial elétrico e realmente acabar diminuindo. Então, não necessariamente os materiais eles sejam ruins para todo mundo, mas pode ser de repente ruim para você e não ser para mim. Como? Você vibra numa frequência diferente que eu vibro. Você é tipo sanguíneo O, eu sou tipo sanguíneo A, né? Então não podemos dizer que a gente tem a mesma genética, né? A gente tem uma série de diferenças. Isso todos nós temos. E aí a gente tem que verificar isso. Mas não é só isso. Não é só essa diferença de potencial elétrico. Nós temos também na boca um antropo de bactérias, de vírus, de metais tóxicos. Então, na boca, a gente tem uma toxicidade enorme. Imagina que, conforme a gente come, bebe e é quentinho, a gente tem um local super propício para que bactérias, vírus se reproduzam uma forma enorme, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, pessoal de casa, a melhor forma, né, de se manter a saúde é realmente cuidando direitinho, tratando na prevenção e na optimização aí em casa dos seus dentes. Como que a gente faz isso? Vai até o dentista, pede para ele verificar se você está escovando direitinho, pede para ele te ensinar, pergunta para ele qual a melhor escova, qual o melhor creme dental, como que passa o fio dental. Fica uma dica, fio dental duplo. Pega um fio dental, dobra, porque se um fio dental vai limpar X, dois ele dobrado, né, ele vai limpar 2 vezes X. E temos que trabalhar na prevenção, porque depois que a gente criou qualquer tipo de problema na boca, a gente vai ter uma série de problemas o resto da vida. Por melhor que seja o material, o procedimento que foi feito, com o passar do tempo, comer uma coisa quente, ele vai expandir de uma forma diferente, mesmo que pouquinho. Você imagina, Baldan, se a gente tem uma dilatação diferente, coeficiente de dilatação diferente para a dentina e do esmalte, imagina que não vai acontecer entre dentina, esmalte e restauração. Então, o calor, cada um vai se comportar de uma forma diferente, né? Então, você tem a expansão e a contração de forma que nisso vai acabar gerando um pequeno gapzinho onde bactérias, fluidos podem acabar, né, penetrando e, com o passar do tempo, causando a falha da nossa restauração. Mas essas bactérias, elas vão também gerar os fatores inflamatórios. Esses fatores inflamatórios, como a gente viu no programa da doutora Geisa, a doutora Elisete, da Ribeiro, a Dutra, os fatores inflamatórios, eles são extremamente prejudiciais à nossa saúde, porque eles vão acabar causando ativação do nosso sistema de luta e fuga e mandando uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que estamos em guerra. E quem que vive em paz na guerra, né? Então, normalmente, a gente começa a ter uma diminuição do nosso sono, começamos a ter insônia, a gente pode acabar ficando mais ansioso, mais nervoso, mais irritado, né? Quando a gente tem esses processos inflamatórios,
a gente vai gerar uma série de respostas do nosso corpo, onde uma delas, quando tem a liberação de adrenalina e cortisol, que são neurotransmissores que vão preparar a gente para a luta, a gente tem uma vasoconstricção. A vasoconstricção é quando o vaso está levando o nosso alimento e oxigênio, por exemplo, para o cérebro, ele começa a diminuir exatamente. A espessura, né? Diminui a espessura exatamente porque quando a gente está em guerra, a gente faz as barricadas para impedir que as bactérias elas progridam para áreas mais nobres, como por exemplo o nosso cérebro. Ninguém quer ter bactéria no cérebro, não é verdade? Porque isso pode vir a ocasionar problemas muito mais graves. Então, o nosso corpo ele acaba preparando o ambiente todo para que não haja a proliferação dessas bactérias. Só que quando não existe essa proliferação, também acaba diminuindo a microcirculação que vai nutrir, levando oxigênio e alimento para essa célula, vai diminuir o processo de limpeza celular e vai diminuir o processo de distribuição de todas essas coisas que as nossas células produzem para que a gente possa ter saúde. E a boca está muito próxima ao cérebro. Então, olha só a importância da boca na saúde. E toda essa área inflamada da boca, né, um determinado tipo de inflamação, vai concorrer para que não haja essa circulação adequada para até um sistema de proteção. Exatamente. Para levar os nutrientes. Exatamente. Para o cérebro. Não levando os nutrientes para o cérebro, obviamente também vai impedir o livre fluxo do sistema nervoso central, inclusive, né? Você estava explicando os sistemas aferentes e eferentes, né, em relação ao sistema nervoso central que corre pela coluna vertebral, e tudo o corpo, na verdade, vai acabar sendo prejudicado por conta disso. Exatamente. Então você imagina que as bactérias estão ali tentando. Cada vez que você come uma coisa mais dura e pode acabar causando uma abertura na gengiva, que a gente chama de uma porta, onde as bactérias podem acabar caindo na corrente sanguínea, elas podem acabar indo para lugares muito mais importantes, como, por exemplo, pulmão, coração, rins, fígado. Né? E cérebro. E quando encontram um terreno biológico propício, elas podem acabar se procriando. E aí a gente tem um problema muito grave, muito sério. Então, a gente precisa cuidar muito bem da boca. Né? Queria depois fazer um convite também no próximo programa. Eu quero trazer uns slides para a gente poder mostrar efetivamente como que isso acontece. Né? De cada capítulo aí da odontologia biológica que a gente vai mostrar nesses slides, no próximo programa, para estar explicando o que acontece, então, por exemplo, na doença periodontal, na cavitação óssea, nos tratamentos de canais, na remoção dos amálgamas dentais, né? Toda essa toxicidade, a corrente galvânica, que são materiais de diferentes potenciais elétricos, que vão gerar uma pilha dentro da nossa boca. E como tudo isso aí pode acabar afetando. Então, não perca o próximo programa. No próximo programa vamos passar todos esses slides aí. Eu quero anunciar, vou pedir para o Arnaldo colocar aqui para a gente, que hoje, inclusive, está acontecendo o maior congresso de biofísica, tecnologia e medicina integrativa do Brasil, promovidos pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem, que, aliás, são os patrocinadores do nosso programa Saludes aqui. O congresso começa hoje, né? Mas ainda dá tempo de você se inscrever. Está aí na sua tela a programação de hoje, agora às 12h10 até 13 horas, biorregulação eletromagnética, reprogramando o sistema, com o Dr. Arturo Obaile. Depois tem matriz extracelular, biofótons e seus mecanismos, matriz extracelular e toxinas, estratégias de detox e reparo da matriz celular. Amanhã temos várias palestras sobre microbioma intestinal, inflamação e desordens sistêmicas, parasitoses, radiações eletromagnéticas. E a doutora Geisa, que esteve recentemente no nosso programa, vai falar às 14h30 de amanhã sobre estratégias biofísicas na ansiedade.
E todas as palestras seguem não só no sábado, como também no domingo. Entre os palestrantes estão a Fernanda Bem, a doutora Geisa Quental, Mauro Melo, Jair Oliveira Filho, Alexandre Távola, Silvio Mizumoto, Paulo César Schutz e Arturo Obaile. Para informações e inscrições, o celular 991411207. 991411207. Fala com a gracinha da Lauren. 991411207. Estamos tendo o prazer de receber o Dr. Rodrigo 25, que é um dentista integrativo biológico. Nós estamos falando hoje da ligação da boca, dos dentes, com a saúde cerebral. Como é que você percebe no seu consultório quando uma pessoa tem um determinado tipo de problema odontológico e isso se reflete no estádio emocional ou num quadro psicológico importante? Na verdade, você faz a anamnese, né? Através da anamnese você já vai, por exemplo, a pessoa está com insônia. Então a insônia são vários fatores que podem levar à insônia e você, através da anamnese, você vai tentando, né, encontrar a causa. A anamnese é uma coisa muito importante, porém a gente costuma pedir também o exame de sangue, principalmente o exame de sorologia para herpes simples, zoster, citomegalovírus, Epstein-Barr, né, marcadores inflamatórios. Isso acontece muito, a gente tem encontrado um IgG muito alto, principalmente em pacientes que a gente tem suspeita de estarem parcialmente mortos, né, ou com alguns canais que estão gerando, que não foram bem tratados. Então a gente tem encontrado um aumento muito grande, e a doutora Geisa, inclusive no seu programa, né, falou sobre esses vírus, o que eles acabam causando sistemicamente, e a gente tem encontrado esses vírus na boca. Inclusive é tema de um trabalho da doutora Elisete Kaffer, exatamente para a gente mostrar que após a remoção ou retratamento desses dentes, a gente tem uma diminuição do IgG desses vírus. É um trabalho que estamos iniciando agora, mas que vai exatamente provar que quando a gente remove, a gente diminui esses vírus e diminui também a chance desses pacientes terem uma doença autoimune ou degenerativa, né, visto que eles comprovadamente fazem mal para a nossa saúde. Quer dizer, de posse desses exames, e aí como é que você faz uma indicação para um tratamento médico, inclusive no consultório, né, dá a possibilidade de você inclusive fazer remédios frequenciais para fazer tratamento, etc. E tal, né, doutor? Nós temos hoje uma biofísica, a Simone Cury, trabalhando conosco, que também fez lá na Nova Ciência, né, formada lá na Nova Ciência, é uma pessoa assim com conhecimento enorme, biomédica também, e ela tem nos ajudado muito. Então nós temos diagnosticado também através da microscopia de campo escuro, né, que é uma gotinha de sangue que a gente pega e a gente vê o comportamento do sangue. Então, se ele está mais aglutinado, se não está, se tem mais fillets que são, né, coisas do sangue, e aí a gente consegue identificar focos odontológicos, problemas de saúde, a gente consegue fazer uma leitura, como que está a alimentação, se tem enzimas suficientes, se não tem, né, coisa que a Nova Ciência também tem o curso, que eu tive o prazer de também fazer o curso lá do Alexandre. Juntos, né? Aliás, não, foi quando a gente... Não, nos conhecemos no curso da Quantum Bio, né? Da Quantum Bio, isso. Mas, então, através do exame de microscopia, termografia, a gente faz uma análise de biofísica também, que é o sensograma, né? Que a gente verifica a quantidade de metais tóxicos, e a gente faz um teste chamado O-Ring Test, que é um teste muscular. Que, aliás, a gente tem um programa que eu convido todos, desculpe, mas eu tenho um programa recente aí com a doutora Lucy Harasawa, que eu fiz o curso com ela, inclusive, maravilhoso, né? O O-Ring Test é algo fantástico. Que funciona. Funciona demais, mim é uma ferramenta que funciona 100%. Você usa bastante? É a minha melhor ferramenta. Porque nessa ferramenta, para mim, fica muito claro, pensando que o cérebro está se conectando, né, com o resto do corpo. Quando você manda uma informação do corpo, do cérebro, para essa musculatura, que é o O-Ring Test, falando não deixe abrir o dedo, e você tenta abrir,
E a musculatura está te escutando, porque o cérebro está mandando. Quando você coloca a sua mão num campo interferente que vai gerar uma diferença de potencial elétrico, que vai interferir na comunicação do cérebro com a sua musculatura, é como se você dessintonizasse essa informação. Em vez de escutar, não deixe abrir o dedo, ele vai escutar, não deixe. E não escuta o resto. E aí, a força você consegue abrir. E ele tem funcionado maravilhosamente bem. Então a gente faz como um auxiliar diagnóstico e depois a gente vai provar para o paciente. Então depois que a gente diagnostica através da anamnese, né, cavitação óssea, que tem a alopécia, tem câncer, câncer de próstata, de seio, alergias, artrite, uma série de problemas relacionados também a outros cânceres, né? A gente vai verificar o exame de sangue para ver como é que está, porque normalmente essas cavitações ósseas vão aparecer nos terceiros molares. A gente vê como é que está o sangue estando mais aglutinado, vamos pedir uma tomografia, porque nesse momento, pela minha experiência, eu já sei que tem, mas o paciente ele precisa entender que tem ali e ele precisa ver. E mesmo para a gente poder operar, é importante a gente saber onde é que está. Então, a tomografia de feixe Cone-Beam é muito importante para esse diagnóstico. E a gente vai lá, verifica, né, onde que está, e aí a gente faz a remoção dessa cavitação óssea. Só para poder explicar ao pessoal de casa, a cavitação óssea, na verdade, é um buraco que fica no nosso osso quando é feita a remoção, e às vezes não se remove completamente os ligamentos. Esses ligamentos estão conectados ao cérebro e continuam mandando uma mensagem: não feche esse buraco, porque ainda tem dente aqui. E nesse buraco que fica, que não é só por causa disso, mas sim por diversas outras motivos, né? Isso vai acabar gerando esse buraco e nesse lugar um monte de bactérias, vírus, eles podem acabar se reproduzindo, causando problemas sistêmicos, onde a gente vai ter também um reservatório de metais tóxicos. Nesse lugar, a gente também tem o aumento do nosso sistema de defesa. Então, se gera um soldado que fala: opa, aqui tem problema, aqui tem luta, né? Vamos lá. E esse soldado ele vai marcar nas costas dos patógenos, dizendo para os grandes soldados, os nossos neutrófilos, linfócitos, mastócitos, que aquele patógeno precisa ser devorado. E aí começa, né, a eliminação geral. Só que às vezes, quando eles aumentam muito, eles acabam marcando principalmente células cerebrais. E aí a gente pode ter também muita gente com esclerose múltipla por causa de cavitação, pode ter Parkinson, a gente pode ter uma série de problemas neurológicos, cânceres, alergias, alopécias. Então isso está muito relacionado, e quem mais fala disso no mundo é o Lechner. O professor Lechner, um alemão, que eu tive a grande honra e o prazer de estar com ele no encontro da IAOMT, da academia, e onde ele deu uma aula praticamente particular pessoal. Foi, nossa, um momento de muita alegria, né? Isso foi onde? Foi em Phoenix, agora 2 meses atrás. E foi muito bom para a gente ver que o protocolo que a gente tem utilizado para remover isso, onde a gente utiliza a água ozonizada, o gás ozonizado, o laser de alta potência, que é o laser de Herbig, e o PRF, que quando a gente coleta o sangue, centrifuga, a gente vai separar aquelas plaquetas, né? A fibrina rica em plaquetas, com fatores de crescimento, com fatores, com soldados. Então a gente coloca ali naquele buraco que a gente limpou, com tanto amor e carinho, e fecha. E o resultado que a gente tem tido é maravilhoso, porque depois a gente utiliza o laser de baixa potência, a gente faz irrigação com água ozonizada. Então o protocolo que a gente adquiriu, inclusive com um produto da Nova Ciência, o laser Ilib, antes de fazer, a gente utiliza também para poder estar colhendo um PRF ainda melhor do sangue. É maravilhoso. O Ilib é um aparelho que nós temos, inclusive, no nosso consultório. A gente vê no campo, na microscopia de campo escuro, vê a aglutinação do sangue, faz o Ilib laser, depois faz de novo o exame
dá uma desagregação das hemácias, das hemoglobinas de uma maneira absurda. Eu vou pedir, pode falar, nós estamos encerrando. Já. Não, é só para finalizar. Quando você tem esse sangue desagregado, ele vai poder, nos vasos, né, entrar naqueles microvasos e nutrir melhor, oxigenando melhor e fazendo todo o processo de limpeza celular. Eu vou pedir para o Arnaldo colocar os contatos do Dr. Rodrigo 25, para quem tiver interesse. É isso, obrigado, Arnaldo. É isso aí, os contatos do Dr. Rodrigo 25. Esse é o primeiro programa de 2. Nós estamos falando hoje da importância da boca, dos dentes na modulação cerebral, na saúde cerebral. Eu agradeço muito a sua presença, Dr. Rodrigo, sempre bem-vindo no nosso programa. É um prazer recebê-lo sempre. Muito obrigado, pessoal que tiver interesse, quiser nos seguir nas nossas mídias, Rodrigo 25 ou 25 Odontologia, a gente está sempre divulgando também toda essa parte referente à saúde sistêmica relacionada à odontologia, assim como também os nossos cursos e palestras. É isso aí. Muito obrigado pela audiência, uma boa semana a todos e até a próxima sexta. Gratidão a todos.